Glórias a Deus. Hoje é o quarto dia, para a honra e glória do Senhor, quarto dia da campanha, dos 120 dias, E Deus, Ele já tem falado conosco, nos 3 primeiros dias. Eu recebi muitas mensagens de vários irmãos, agradecendo a Deus, e agradecendo a minha pessoa também, por ter buscado pela vida dessas, e receberam a revelação do Divino Espírito Santo. E hoje não vai ser diferente, nesse quarto dia. Você vai certamente ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida, certamente você vai se sentir melhor, e certamente você vai entender o porquê que algumas coisas acontecem, e vai conseguir seguir em frente, porque é necessário. Então você já vai declarando aí, já vai escrevendo: olha, é necessário que eu siga em frente. É necessário. Você não pode parar, Mesmo esgotado, mesmo às vezes no seu limite, você não pode parar. É necessário seguir em frente, tá bom? 120 dias da campanha, hoje é o quarto dia, Eu quero louvar a Deus porque você se posicionou nessa campanha também, e você se colocou também a abençoar essa obra, e eu louvo a Deus por isso, porque essa obra é uma obra muito de Deus, e ela alcança muitas pessoas através da vida de pessoas como você, do teu coração generoso, tá bom? Então vamos ouvir uma palavra que está lá no livro de Números, do capítulo 13, que fala lá no versículo 31 em diante, fala ali sobre a experiência ali dos espias, de Israel, O povo já estava longe, então eles viam a terra prometida, mas eles sabiam que lá dentro havia algumas coisas boas, E sabiam que ali dentro existia até algumas delícias, no sentido de uma terra boa, de uma terra fértil, de uma terra de paz, Porém eles estavam temendo os gigantes, Eles sabiam que a terra era boa, mas eles estavam temendo os gigantes. Às vezes a gente sabe que a bênção vai ser boa, a gente sabe que Deus é Deus, mas a gente, a gente teme os gigantes, a gente reclama dos inimigos, nós até murmuramos às vezes, porque é muito sacrifício. Às vezes a gente fala assim: mas servir a Deus é sacrifício, é muito sacrifício. A gente sabe que tem vitória, mas é muito estreito, eu tenho que enfrentar algumas coisas, eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar perdão, mas é importante a gente enfrentar mesmo os gigantes das nossas vidas, que atuam contra as nossas vidas, na esperança, de saber, no entendimento de saber que a vitória ela é infinitamente maior do que os gigantes que a gente tem que enfrentar. Então, naquela época ali, os espias, eles viram que a terra era boa, mas eles disseram: olha, mas tem muito gigante, tem muita coisa para enfrentar, olha, vai ser muito difícil, Ou seja, eles exaltaram os gigantes, os problemas, os sacrifícios, e viram e enxergaram as promessas de Deus pequenas, Ou seja, eles diminuíram as delícias, as promessas, as coisas boas, e aumentaram os problemas. Então há momentos em nossas vidas que nós exaltamos as dificuldades, nós exaltamos os gigantes, nós exaltamos o sacrifício muitas das vezes, e não colocamos acima disso e deixamos de exaltar as promessas de Deus, o resultado que pode acontecer quando a gente vai à luta, quando a gente vai enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então, com o povo de Deus acontece o mesmo. Muitos conhecem, o que está sendo preparado pelo céu, sabe que Deus tem algo preparado para nós, mas tem medo de enfrentar os problemas, tem medo de enfrentar os gigantes, Então, perto do reino de Deus, próximo do reino de Deus, nós estamos. Porque Deus tem promessas para as nossas vidas, Mas a gente precisa entender que há momentos que os gigantes se apresentam, Eles se apresentam contra as nossas vidas, E aí, devido à armadura apropriada, que a gente precisa ter, a gente não repreende os gigantes e não tem coragem de enfrentá-los. Então isso é importante você ouvir. A gente precisa estar preparado, a gente precisa ter uma armadura apropriada, para a gente poder enfrentar. Porque dos 10 espias, ou dos 12 espias, 8 ou 10 não ficaram temorosos,
Eles conseguiram olhar os gigantes e valorizaram mais os gigantes do que as coisas boas que tinham naquela terra. Enquanto dois ali, Josué e Caleb, olharam e disseram, não, tem muito gigante? Tem que enfrentar muitas coisas? Tem, a gente tem que entrar e lutar? Tem, mas a promessa de Deus é muito maior do que tudo isso. Então, o Senhor manda falar para você que gigante, muitas das vezes, é falta de fé. A nossa falta de fé pode aumentar o gigante ou pode levantar um novo gigante. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Porque se aqueles espias tivessem a fé, né, que Josué e Caleb teve ali na promessa de Deus, com certeza o olhar seria diferente. Então, já lá no tempo de Jesus acontecia isso, né? Os próprios discípulos, né? Vai lá no livro de Marcos, você vai ver ali que veio um momento que Jesus falou, mas falta fé para vocês, né? Então, hoje, né, nos nossos tempos também, há ainda muito mais falta de fé. As pessoas não têm muita fé na promessa do Senhor. Deus revela na igreja, Deus revela a luz da palavra, Deus fala através de uma campanha como essa, tão poderosa, uma campanha de 120 dias, e muitos não têm fé, né? Tem muita gente desanimada, muitas pessoas desanimadas, talvez você seja uma delas, que seja dizendo, apóstolo, eu sou uma dessas pessoas, eu estou um pouco desanimado, é muita perseguição, é muita coisa contra a minha vida. De repente você fala, eu me decepcionei com algumas pessoas, né? Eu fico desanimado, eu não consigo acreditar nas pessoas, eu não consigo confiar em ninguém. Olha, se Moisés confiasse naqueles espias que disseram, olha, tem muitos gigantes, não vai dar para ir, coisa e tal, ele tinha desanimado e todo o povo tinha desanimado junto com ele. Mas ainda bem que Josué e Caleb vieram com uma ótima notícia. Olha, tem gigante, a gente vai ter que enfrentar alguns problemas, mas a terra é boa, a terra é fértil, o resultado vai ser maravilhoso. Então, eu sei que às vezes a gente desanima, você fala, mas estou desanimado, então esse é um pecado. Não, desanimar não é pecado, porém contribui para o fracasso. Eu vou repetir isso para você até escrever isso aí para você. Desanimar não é pecado, acontece de desanimar. Só que, quando você alimenta o desânimo, você está contribuindo para o fracasso. Por quê? Está desanimado, vai para um canto, não quer fazer mais nada, né? E coisa e tal, aí você está indo para o fracasso. Então, o desânimo contribui para o fracasso. Escreve isso daí, está entendendo? E às vezes você tem dúvida, né? Será que tem promessa mesmo? Será que eu tenho esse direito? Será que eu mereço? Né? Lembre-se que os discípulos de Jesus duvidavam, né? Duvidaram da promessa, duvidaram de algumas coisas, né? De que eles iriam passar, que eles iriam ter um resultado bom, mas o Senhor Jesus mostrou para eles que não deveriam duvidar, porque Jesus estava com eles. Então o Senhor manda falar para você, não duvide, porque eu estou contigo, está entendendo? Porque quando você duvida, quando você não acredita, você tem uma responsabilidade de levar pessoas, né? Então, às vezes, você pode estar levando pessoas para longe da verdade. Vocês também podem estar levando pessoas, contribuindo para que essas pessoas, né, também assumam os gigantes da vida delas e ficam desacreditadas, porque, de repente, você foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra na terra, com pensamento positivo, né? Então, tem pessoas que têm até o espírito da crítica, está sempre criticando, está sempre dizendo, não, é bom, mas tem isso, é até bonito, mas tem problemas, mas sempre tem o mais, sempre tem alguma coisa para criticar, né? Então, levante-se, né? Não critica mesmo, fala, eu tenho que passar por algumas dificuldades, mas a promessa é maior do que tudo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque alguns daqueles espios estavam contra a obra de Deus, porque Deus tinha promessa com o povo, e eles esqueceram disso, eles deixaram os gigantes prevalecer. Não. Então a gente precisa da armadura para enfrentar esses gigantes, que às vezes são terríveis, né? São maus, né? Querem nos judiar da gente, né? Então eu quero dizer para você, né, à luz da palavra, né, em ato profético, que você está cingido com a verdade. Eu e você, nós estamos cingidos com a verdade. Então não haverá mais calúnia, não haverá mais difamação contra a tua vida. Você está cingido com a verdade. Declare isso sobre a sua vida. Você está calçado com os pés, com a preparação do Evangelho, que é a armadura. E é justamente a armadura para enfrentar esses gigantes terríveis, né? Que são temidos às vezes, mas a gente tem a armadura do Senhor. Nós estamos cingidos com o escudo da fé, né? Com o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É o ânimo para prosseguir. Receba esse ânimo para prosseguir.
a espada também, que é a palavra de Deus que está sobre a sua vida, né? E você é uma pessoa que se você se posiciona em oração, a oração é a perseverança, né, que vai tirar toda a sua dúvida. Na hora que você ora, você sente a presença de Deus, você sente a confirmação de Deus, né, e Ele te deixa perto da verdade e não longe da verdade. Alguns daqueles espias, ou seja, a maior parte deles estavam longe da verdade, da palavra de Deus. Eles aceitaram os gigantes e prevaleceram na mente deles e foi para o coração deles. Às vezes a gente deixa os gigantes, quando a gente enxerga o gigante, ele entra na nossa mente e fica querendo entrar no nosso coração para a gente ficar com medo. Mas se estamos cingidos com a verdade, cingidos com a palavra de Deus, a gente enfrenta eles e diz assim: tem gigante, mas a promessa de Deus é infinitamente maior. Declare isso. Pode ter gigante, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela é infinitamente maior na minha vida. Recebe essa palavra nesse quarto dia da maior campanha de todos os tempos, 120 dias. Recebe o teu coração. Tem pessoas convidando outras pessoas para entrarem nessa campanha. Eu estou aceitando, que ainda tem espaço para elas. Você também pode convidar outras pessoas para entrarem nessa campanha, tá bom? Elas precisam entrar no meu WhatsApp, né? Vou colocar o nome delas inteirinho, e todas elas vão estar participando, ajudando essa obra também, cada uma delas, e estarão recebendo as revelações de Deus que estarão sendo levadas a elas diariamente. Cada uma delas vão receber também, como você está recebendo as revelações do Divino Espírito Santo na palavra, né? Porque o Espírito Santo é na palavra. Amém? Quarto dia dos 120 dias. Olha só como é que Deus falou grandiosamente para as nossas vidas. Pode ter gigante, mas a promessa é infinitamente maior do que qualquer... O gigante fica pequeno diante da promessa. Amém? Gigante é a promessa de Deus, e não aquele que se levantou contra a sua vida, porque você está cingido com a verdade, que é a palavra de Deus. Um forte abraço do apóstolo. Amanhã eu te encontro aqui no mesmo canal, no quinto dia da campanha dos 120 dias, a maior campanha de todos os tempos. Amém? Um Natal abençoado. Vai ser um Natal mesma farta para cada um de nós. Um abraço do apóstolo.